né? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, boa noite a todas e todos. Meu nome é Patrícia, sou de Ribeirão Preto, para quem ainda não me conhece. E hoje eu tenho alegria mesmo de conversar com o Sérgio, que é uma pessoa que é meu amigo já, né? Vai fazer um ano que a gente se conhece, mas parece que faz bem mais. Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão entrando. Agradeço. E quero te agradecer já, Sérgio, pela sua disponibilidade para conversar com a Não, gente. eu que É agradeço. um assunto bom, né, para Ribeirão. Eu, como historiadora, também me interesso muito e eu acho que é bom para todas as pessoas, né? Conhecer a nossa Tá? história. Oi, Du, boa noite. E então eu gostaria que você se apresentasse. Não, Quem é o Sérgio? tá. Não, meu nome é Sérgio, né? Eu nasci em São Paulo, eu passei por Ribeirão Preto e Sertãozinho, na verdade, primeiro, com 12 anos. Aí fiquei na região até os 42, né? Dos 25 aos 42, 43, eu morei em Ribeirão Preto, né? Aí eu fiz engenharia química, depois fiz história na Barão de Mauá. Aí fiz mestrado e doutorado em sociologia. E aí eu estudei bastante sobre as populações negras, relações de poder, né? Racismo, antirracismo, né? Fiz meu mestrado e fiz meu doutorado. Aí, também desse tempo para cá, né? Fazendo palestras e tal, desde 2005, 2004, 2005, fazendo palestras, enfim, entrevistas, pesquisas, né? E hoje eu estou na Universidade Federal de Rondônia, né? Estou no Departamento de Ciências Sociais, né? E só que de 3 em 3 meses, no máximo, eu estou em Ribeirão Preto, né? Como assim, por exemplo, o ano passado, né? Que eu dei o curso lá na UGT, né? Isso. E aí que a gente se conheceu, né? Foi nesse curso, né? Quando eu vi o tema do curso e vi que era você que ia dar, né? Você era tipo, eu já te falei isso, né? Mas para quem ainda não me conhece, era tipo uma lenda para mim, né? Todo mundo falava do Serginho e da sua tese, sua pesquisa, e eu não te conhecia. E quando surgiu a oportunidade do curso, eu falei, não, tem que aproveitar agora, né? Essa oportunidade. Foi muito bom para mim porque ele me deu uma outra, um retorno, na verdade, né, do que eu vinha fazendo de pesquisa, que era a pesquisa sobre África, e eu tinha meio que abandonado, né? E aí você me deu assim um start, inclusive com um outro olhar, né? Isso que foi bem interessante para mim. Esse olhar mais humano que você tem mesmo, né? Que eu acho muito bonito, inclusive, que me faz lembrar muito do Ailton Krenak e do Silvio Almeida, quando eles pontuam, né, a beleza da vida. Então, eu acho que eu vejo bastante isso no que você escreve, na sua postura mesmo, né? Eu acho isso Ah, bem marcante. E já te agradeço de eu, novo. não, eu agradeço, né? Você fala muito Serginho e tal, o pessoal da capoeira, né? O pessoal também Sim, que eu jogava bola quando eu jogava em Sertãozinho, né? E depois o pessoal da capoeira em Ribeirão Preto, né? Quando eu joguei capoeira até 8 anos atrás, né? E aí o pai de santo, meu mestre, né? Que tanto me ensinou, tanta coisa, enfim, mais um tanto de gente bacana. E nesses cursos a gente tem chance de poder refletir, né? Sobre a vida, né? De uma maneira, vou te chamar de maneira crítica, né? Mas como você está falando, inclusive lembrando o Ayrton Krenak, até o Silvio Almeida também, né, em outra perspectiva, mas também ele, porque é um cara assim, ele é simples, né? É uma pessoa que que foi buscar construir uma visão crítica do mundo, né? Mas entretanto ele tem uma relação forte com suas raízes, né?
Nós que somos povo da periferia mesmo, né? Nós que somos gente negra, gente da classe trabalhadora, gente negra, né? Você mulher negra da classe trabalhadora, e nós que estamos o tempo todo buscando nos constituir melhor, né? Ampliar nossa visão, né? Nosso olhar. Então esses cursos e outras ações que a gente tem, né? Palestras e tal, são oportunidades, né? Da gente poder se encontrar, né? Se encontrar e pensar um pouco sobre a vida. Aí, né? Foi o que eu fiz na minha... Tenho feito aí na minha vida, né? Espero que logo passe essa pandemia e quando você voltar, né? Quem tiver a oportunidade de participar de um curso do Sérgio, eu acho que não vale muito a pena, vale a galinha toda, né? É muito bom. É muito bom. A gente estava pensando, né, até no começo do ano, antes de você voltar para Rondônia, não sei se você lembra, a gente estava programando um curso, né, com as meninas e tal, mas aí veio a pandemia e, infelizmente, muitas coisas foram adiadas, mas outras estão acontecendo, né, como eu vejo muito no que você escreve, que não é só o sofrimento do povo negro, né, mas a forma de criação, de sociabilidade com as outras etnias também, que constituem, né, a sociedade brasileira, né, a humanidade, na verdade. A gente também está aqui nessa live, né, por conta da sua candidatura, né, e que é muito importante, eu valorizo muito, por isso também que eu estou aqui, né, assim como eu estava outro dia foi muito legal com o Eduardo, né, de Sertãozinho, né, e de repente vou estar com outras candidatas e outros candidatos do campo de esquerda, né. Sim. Falar das histórias, né, do patrimônio histórico-cultural das populações negras, né, é falar da vida, né, e da construção da vida. E as pesquisas que eu fiz, né, foi para poder pensar como os negros se constituíram de forma positiva e altiva ao longo de todo o século XX e como isso ainda não só ainda é presente, como isso dá um legado para nós, né? Para que nós possamos agir a partir desses legados, né? A gente conversa de vez em quando e tal, mas, por exemplo, outro dia eu estava conversando com o pessoal também do Virgílio Salata e a gente estava lembrando de algumas pessoas que estão hoje em Ribeirão Preto e era particularmente uma menina, acho que eu até te falei, ela é cantora lírica, eu esqueci o nome dela. Eu esqueci também. A mãe dela também é conhecida. Mestriner é o sobrenome dela. Isso, a filha da Bia Mestriner. E uma moça negra, né, uma mulher negra, e que tem destaque na cultura tal, e faz cultura, enfim, né, e se posiciona, e serve como referência para muita gente. E aí uma outra amiga minha, que estudou comigo, fez história comigo, a Neide, né, que é professora de história na rede de Ribeirão Preto, ela trouxe essa moça, mas mostrando que ela é descendente de um dos personagens, né, históricos que eu levantei, a Isabela Mestriner. A amiga pôs aqui para nós, né, muito obrigado. Obrigada. Que ela é neta, né, do Tininho, que era do Bangu, né, Bangu, na verdade, o nome do bairro é Bom Retiro, na frente da Cava do Bosque, onde desde o século XIX, né, as populações negras faziam várias atividades, né, tinham várias práticas culturais para poder se afirmar na cidade de Ribeirão Preto, né. E eu falando sempre dessas práticas culturais todas, e aí o que é bacana, e acho que o que é muito das possibilidades, né, que nós temos hoje, se a gente tem possibilidade de viver e viver de forma altiva e autônoma, nós as temos principalmente porque nós temos passado. Nós temos um patrimônio histórico-cultural, né? Assim como a Isabela,
assim como os outros filhos, netos do seu Tininho, assim como o Gera, assim como você, né, eu, nós todos temos passado, né? Nosso povo lutou e teve muita conquista, né? Tem muita vida, né? Muita superação, né? Muita realização, né? Aí, e é dessas realizações, e das lutas que se organizaram, que eu gosto de conversar. Sim. Mas para a gente chegar, inclusive, nesse período de pesquisa que eu acho importante a gente comentar, você pode falar para a gente, aqui, num modo geral, é lógico, nós sabemos que as consequências do racismo para a sociedade como um todo, né? Mas eu gostaria que você falasse especificamente em Ribeirão, como foram o processo pós-abolição, a chegada dos imigrantes e nós, né, o povo negro que estava aqui organizado também. Sim. Bom, você tem um processo, né, do país inteiro e também em Ribeirão Preto, isso acontece também em Porto Velho, em grande medida, né? É um processo todo de tentativa de apagamento das populações escuras, né? No Porto Velho, dos povos indígenas, mas também dos povos negros e dos ribeirinhos, né, dos quilombolas ou não quilombolas e ribeirinhos, e em Ribeirão Preto é a tentativa de apagamento da presença das populações negras. Aí você tem um projeto para isso. E eu falo de Porto Velho, falo de Ribeirão Preto, para, na verdade, me dirigir, né, a lógica de um processo que é amplo e que perpassa não só essas diferentes regiões do Brasil, como perpassa toda a América Latina e, na verdade, quase grande parte do planeta, desde o final do século XIX até hoje. Eu estou falando de processos coloniais e de processos de construção de sociedades absolutamente desiguais. E aí falar desses processos pensando Ribeirão Preto, né, por exemplo, e a região toda de Ribeirão Preto, né, é falar de uma vinda de um contingente enorme de populações europeias e que vieram no contexto de um projeto dos grupos dominantes brasileiros de branquear a sociedade. E nesse sentido de branquear fisicamente, acabando mesmo com as populações negras, e branquear culturalmente, acabando com todas as referências do patrimônio histórico-cultural e das formas de fazer e de ser das populações negras e também das populações indígenas, mas isso para outras regiões, menos aqui, porque as populações indígenas já estavam expulsas, né, vamos dizer assim, de Ribeirão Preto no final do século XIX e início do século XX. Né? E aí falar das populações negras, né, no final do XIX e ao longo de todo o século XX, e na verdade até agora, é falar de processos de revolução diária. Né? Revolução diária, por exemplo, para poder comer. Revolução diária para poder estar vivo. Né? E nesse sentido, por exemplo, você tem lá no final do século XIX o baile das cozinheiras e a sociedade das cozinheiras, né? As mulheres negras, que foram contingente da população negra que manteve vivo a maioria das famílias negras, porque as populações negras não tinham emprego, porque foram a elas negado, né, o direito ao reconhecimento de tudo que tinham feito antes no Brasil, que é de construir o Brasil e de civilizar o Brasil. Né? E aí aqui foi muito forte toda essa região, né? Isso aí depois eu vou ver na tese também e tal, mas eu já tinha essa percepção no mestrado, mas na tese ela fica forte. Toda essa região, né, em todo o Brasil, e nas Américas em geral, você tem um processo de tentativa de apagamento da memória, apagamento das referências que as populações negras tinham
e tem ainda, com seu patrimônio histórico-cultural e suas formas de viver, né? Então, a ponto de, por exemplo, em 1930, eu sempre lembro essa história, mas ela é muito marcante, uma senhora que estava me dando entrevista no início do século XXI, né, ela me dizia, olha, em 1930 a nossa vida ficou boa, nós passamos a comer, nós passamos a poder comprar alguma coisinha, porque o meu pai se tornou funcionário da limpeza pública. Então, quando o pai dessa senhora, lá na década de 30, ela me contando agora no século XXI, quando o pai dela se tornou lixeiro, a vida ficou boa. Ficou muito boa. Imagina uma sociedade onde as populações, quando conseguem adentrar no nível mais baixo, na lógica dominante, né, na perspectiva dominante, é um dos níveis mais baixos de trabalho, onde você ganha menos, trabalha mais, e trabalha em condições degradantes e é desrespeitado o tempo todo. Quando você consegue entrar nesse patamar mais baixo, você consegue possibilidade de vida. E antes disso, as mulheres negras, como empregadas domésticas, lavadoras, cozinheiras, o baile das cozinheiras, né, é que praticamente elas tiveram que ficar grande parte do tempo sozinhas, praticamente, mantendo as famílias, porque os homens negros não tinham onde trabalhar, não tinham como viver, e eram perseguidos o tempo todo, tanto homens negros quanto mulheres negras, né, por conta da lei da vadiagem, de outras leis de perseguição às populações negras, se constituíram na República, e que estão presentes até hoje. Né? Eu não sei se eu estou falando muito. Não, é isso mesmo, é exatamente isso, né, e a gente vê até hoje, né, tudo que você está falando sobre o trabalho das mulheres negras, a posição, está certo, nós caminhamos bastante, eu acredito nisso, mas ainda a gente, hoje ainda está reclamando, né, isso. Aconteceu um caso recentemente, bom, o primeiro caso da pandemia foi uma mulher que era trabalhadora doméstica, né, uma senhora. Depois, mais alguns meses atrás, aquele caso da mãe que foi levar o cachorro para passear e o filho, né? Então, a gente vê que ainda tem essa continuidade, né? E eu percebo que aqui em Ribeirão, não só em Ribeirão Preto, né? É uma coisa macro, né? E aqui em Ribeirão Preto acontece o fato das pessoas não perceberem. Existiu uma história de pessoas, de povos escuros aqui, de pessoas negras, né? E como essas pessoas se desenvolveram e criaram laços e sofreram, lógico, né? Bastante. Então as pessoas não têm essa percepção, eu acho, pelo apagamento mesmo, né? Tentativa de apagamento. Tentativa, né? Nós estamos aqui, você está aí hoje a candidata, né? Ontem eu vi a Tamires, é Tamires o nome da menina, lá de Guaianazes, né? Lá onde eu morava, na verdade, lá em São Paulo, no extremo leste, que eu morava na Parada 15 de Novembro, né? Do lado de Guaianazes. A menina lá de Guaianazes, a menina ela é menina descendente de povos escravizados, né? Ela é negra, né? Estou dizendo isso para a gente poder recordar quem nós somos, e não no sentido de somos descendentes de povos escravizados, somos descendentes de pessoas que sobreviveram e superaram, e agora estão aqui, nós estamos aqui para ocupar os espaços de poder, como o tempo todo nós ocupamos, né? Espaços, inclusive, para nos manter vivos e vivas, nossos avós e nossos pais. Né? E agora nós somos descendentes desses povos, isso sem falar de todos os processos da África, dos povos africanos, também dos povos indígenas aqui nas Américas, nós somos descendentes destes povos. Nós somos descendentes de povos que sobreviveram em situações de absoluta adversidade. Absoluta, sem exagero nenhum. Ao ponto de, né, você lembrou bem, quando você falou da primeira senhora, né, da pandemia, poxa, uma senhora idosa, negra, velha, né, no sentido altivo do termo, né,
que não pôde deixar de trabalhar porque a sua senhora, vamos dizer assim, né? Ela não admitiu que ela ficasse em casa para proteger a sua vida, né? Para não ficar em quarentena. E ela, a senhora, a patroa, teve o Covid, né? Foi. E transmitiu a Fora. ela. Isso, ela pegou fora, veio, né? E transmitiu a ela. E aí você tem todo um conjunto de doenças, né? E comorbidades, como se diz, né? Todo um conjunto de doenças que vem das situações de dificuldade econômica, política e cultural que os povos negros vivem, né? E que levou, não só essa senhora, né? Como mais de 60% de todos os mortos e mortas na pandemia, que são populações negras, né? E esse é um quadro que é muito parecido com um quadro do início do século XX, né? Onde quando eu fui fazer pesquisa, uma coisa muito interessante. Quando eu fui fazer pesquisa, fui no arquivo público, né? Tem dois aspectos. Uma da conversa das pessoas, né? Às vezes ouvir as histórias, né? Com história oral, e outra no arquivo público. Uma coisa que me marcou bastante no arquivo público é que era muito comum notícias de pessoas achadas mortas na beira do Rio Pardo, se eu não me engano. Né? Tá presente aí. Sérgio, vocês estão... Espera só um pouquinho. Deu uma travadinha. Tá travando um pouquinho. Espera aí, vamos ver se vai voltar. Travou. Está me ouvindo? Vocês estão ouvindo, gente? Vendo? Espera só um pouquinho. Agora eu estou te ouvindo. Estou te vendo também, mas está travado. Mas está travando. Pronto? Acho que agora sim. Tá. Então vamos fazer que nem o pessoal nas lives, né? Falar, agora vamos ler os superchats. Acho que voltou agora, gente. Isso, preparado nas pessoas que são encontradas nos lugares. Mortos. Era muito comum pessoas encontradas mortas. A violência era uma coisa... Obrigado, o pessoal está colocando aí. Né? Oi, Sérgio, estou te escutando e tal, e assim por diante. Aí, e a gente rindo aqui, né? A gente está falando de morte, está falando de dificuldade, a gente está rindo. Por que a gente está rindo? Né? A gente está rindo por conta de que esse sorriso é o sorriso de quem sabe as lutas que seu povo teve que fazer e toda a capacidade que esses povos tiveram, falando das populações negras, né, e as populações indígenas também, todas as lutas que nós tivemos e vencemos, né, né. E assim como eu dizia que era muito comum encontrar notícia de corpos achados mortos, né, hoje ainda continuam esses processos, né, com as chacinas supostamente das polícias, né? Com as ações diretamente das polícias, que nós sabemos, né? 6.500 mortos, mais de 6.500 mortos pelas polícias em 2019, né? Que triplicou de 2013 para 2019, né? Mas com tudo isso, né? Nós conseguimos sorrir, e nós não sorrimos de forma gratuita. Nós sorrimos porque nós sabemos da força que nós temos e nós só conseguimos sorrir quando nós estamos na dimensão de todo esse conjunto de lutas e vitórias que as sociedades das cozinheiras desde o século XIX fizeram, os negros ferroviários ou de outros serviços conseguiram fazer, por exemplo, o Baile do Carmo em Araraquara, que tem mais de 130 anos.
Né? A Sociedade Carvão de Pedra Nacional, né, de socorro mútuo, também para ajudar pessoas aposentadas ou idosas sozinhas, né, pessoas negras, a Sociedade Carvão de Pedra Nacional, que também fazia bailes, né, a Estrela de Tosa, o Bambas, que vem da Estrela de Tosa, da Sociedade Carvão de Pedra Nacional, e aí falar dos Bambas, falar dessas sociedades, falar da Sociedade das Cozinheiras, é falar, por exemplo, dos negros que não tinham lugar para ir, mas que construíam seus bailes, construíam suas práticas, outras, e iam, né, e se mostravam de forma bonita e altiva, né? E aí está a sua irmã aqui falando, né, meu avô era ferroviário, né? Aí Era um orgulho minha para avó, ele. então, Né? Era um orgulho para a família, né? Eu fiz uma entrevista com ele, acho que eu te contei, né? Ele ficou super feliz, né? Assim, contando da vida dele como ferroviário. Então, é importante, né? você acha importante? Ah, com certeza. Com certeza. Eu Não estou tenho dúvida. provocando, Não porque tenho você dúvida. tem muito. Eu estou te provocando porque você, sempre quando a gente conversa, né? Você tem muito conteúdo, você tem muita consciência, né? Muita consciência, e você deixa muito escuro, né? Como o pessoal do movimento negro fala, né? Deixa muito explícito, né? Deixa, né? A sua condição, a sua percepção, né? Da sua condição enquanto mulher negra e do papel que você pode ter no fortalecimento dos vínculos, né? Dos jovens e de outras pessoas de várias tantas idades, né, do fortalecimento dos vínculos dessas populações todas, né, com o seu patrimônio histórico-cultural, com a sua força, né? Se antes a gente tinha lá os bailes de gala, e depois você vai ter os bailes blacks na década de 70, se você tem o Feconesu de 1978 até hoje, Sim. você tem, por exemplo, como chama, os slams, né? E Você tem o pessoal do hip hop, né? Você tem o hip pessoal da hop. capoeira, você tem as populações que estão hoje na capoeira, você tem as populações do hip hop, você tem as populações dos movimentos negros em geral, né? As mulheres negras, muita organização e cada vez mais fortes Sim. e exigentes. Eu falo assim porque a gente apoia. Cuidado. Não, a gente apoia. Porque a gente foi criado numa sociedade machista e racista, e a gente tem muitos aspectos machistas e racistas, né? Sim. E, entretanto, nós tivemos a oportunidade, sorte no sentido de ter essa oportunidade, de ter contato com esses conteúdos, essas práticas, né, essas ações políticas de desconstrução do racismo, do machismo e das relações da desigualdade de classe, né, e de construção de alternativas, né, de todas as alternativas que nós estamos colocando. Isso. Né? Porque imagina um jovem que só fica, sei lá, ou excluído no sentido de lado, né? Vai para a criminalidade, vai para qualquer outro processo, ou sei lá, vive humilhado num serviço sem ter consciência da sua capacidade, né? E a diferença de um jovem que está, por exemplo, no movimento hip hop, ou que tem contato com uma professora ou um professor que lhe conta a história da sociedade ou então faz reflexões diversas, né, em diversas disciplinas, e que mostra que você sendo o que você é um ser humano que vale, e vale exatamente pelo que você é. Sim. Né? Quando É a um, gente encontra... Pois não? é um diferencial, né? Então, o que dá para fazer enquanto vereadora? Enquanto Que você vereador. pensa, assim, que te passa pela cabeça? Olha, o que passa pela minha cabeça é trazer a população, principalmente, porque eu acho que a população
é meio que entende separadamente, né, as formas de organização. Ela se sente excluída daquele lugar que é dela, né? Então, é trazer a população para colocar junto com o vereador as propostas que são de necessidade delas, né? E fiscalizar prefeituras, o trabalho mesmo do vereador. Mas o que eu acho mais importante é esse diálogo, que eu acho que eu tenho esse trânsito, né, de entender, né, não só as pessoas da periferia, mas todas as pessoas. Eu procuro, acho que você deve ter percebido que eu sou uma pessoa muito observadora, né? E para implementar políticas públicas, a gente tem que ter um olhar diferenciado sobre as populações. Eu acredito nisso. Diferenciado porque nós precisamos entender que o pensamento universalista até hoje não tem trazido resultado, né? O pensamento hegemônico e universalista de ver a pessoa, né? Então, acho que a pessoa tem que ser vista no seu ponto concreto, das suas dificuldades, das suas necessidades. Então, eu acho que esse olhar e esse conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, eu acho que é fundamental, né, para uma pessoa que está entrando nesse cargo esse ano, né? E no meu caso, eu acredito que todas as pautas que estão ali, todas as pessoas que estão nesse mandato coletivo, elas lutam por uma causa. E todas essas causas são importantes para todas as pessoas, né? Porque quando a gente entende que se a gente trouxer as pessoas que estão na base para junto do lugar que pode transformar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas política, por que você está entrando na política? Porque é uma coisa que é um espaço de poder. Eu entendo que é um espaço de poder. E não é um poder pelo poder, é o poder de transformar vidas. Eu acho que esse é a minha visão, sabe? Esse é o meu posicionamento. Então, é ótimo, né? Para a gente poder perceber que o espaço legislativo, executivo, enfim, os espaços institucionais oficiais só são espaços oficiais. Isso. Entretanto, são espaços que, do sistema social que nós vivemos, eles decidem muitas coisas, né? E possibilitam ou impossibilitam, a depender de quem está, muita coisa. Uhum. E aí, quando as pesquisas todas que a gente faz, os estudos, enfim, né, as reflexões que a gente faz, né, nos dão condição de perceber que todas as práticas humanas são práticas absolutamente políticas. Isso. Seja dos sujeitos mais, entre aspas, neutros, que entendem que só estão vivendo a sua vida jogando pipoca aos macacos, né? Assistindo TV, ou ouvindo comprando os seus produtos, né? E cumprindo os seus deveres como cidadão disciplinado. Sim. Né? Sejam esses estão tendo uma posição política, que é uma posição de subalternidade, de certa forma, ou enfim, de aceitação do sistema como ele está. Né? Aí a gente pode discutir, pensar isso melhor. De conformidade, muito obrigado. Né? Muito obrigado. Conversar com gente fina é outra coisa. Né? Com quem tem capacidade, né? E aí essas questões, a gente se encontrar com as pessoas, né? E aí eu penso que o mandato, o que aconteceu, por exemplo, agora. O mandato é um momento, né? É um espaço e é um momento, é um processo, né? De colocar as pessoas em contato com o sistema e com as possibilidades do sistema. Isso. Né? Para potencializar todas essas práticas políticas, não as de conformidade ou de subalternidade, vamos colocar assim, mas as práticas políticas diversas, né? Que até da pessoa que está indo todo dia, voltando para o trabalho, está numa prática política de manter a vida, inclusive, né? E de sobrevivência,
né? Mas, sobretudo, esses jovens que estão saindo e falam, para onde eu posso ir? Onde eu posso ir? O que eu posso fazer? Como eu posso... Eu faço diferença, né? Mas aí você vê um jovem que encontra o Islã, um jovem que vai na escola e quer estudar e quer... E não no sentido iluminista do termo, né? A escola torna você culto. Não, a escola é um espaço onde você pode encontrar pessoas que podem te ajudar a perceber o quanto você é rico, quanto você é rica, né? Que é o que a gente estava fazendo. A gente faz o tempo todo, você também é professora, né? Que eu ia dizer que a gente estava fazendo terça-feira, por exemplo, na discussão que estava tendo com o pessoal do Virgílio Salata, né? Grupo de estudo sobre racismo, antirracismo, né? Sobre relações de poder e outros assuntos, né? Mas ligados a essa discussão. Então, a gente falar de política, né? Falar das realizações das populações negras, né? Dos times de futebol, por exemplo, dos bailes, né? Falar de realizações humanas para a construção de identidades positivas e para a construção de possibilidades dentro dessas identidades de se perceber positivamente e com potência no mundo. Isso. Né? Então, assim, eu não sei se estou muito discursivo, assim... Não, é isso mesmo. Estava revendo a sua tese, né, esses dias. Aliás, toda hora eu pesquiso quando eu preciso escrever alguma coisa e tal. E aí eu estava lendo hoje até uma entrevista, né, um relato de uma pessoa que chama Geraldo, não lembro o sobrenome. Geraldo José Miguel. Isso, foi chefe de cozinha no Pinguim, no Palace, né? Eu achei fantástico, assim, né? Porque a gente mesmo não conhece, né? O potencial nosso. Às vezes, mesmo em conversa hoje com as pessoas, eu ouço muito isso. Mas não via negro, principalmente os mais velhos, né? Não via negro em Ribeirão e nos espaços. Aí eu começo a explicar, né? Que em alguns espaços por um tempo, era proibido, até pouco tempo, aliás, né? Eram proibidos nos espaços, mas que existiam pessoas negras, elas estavam aqui, né? Nós não Sim. Aparecemos, dá a impressão que a gente apareceu de repente aqui na cidade nos últimos anos, né? Por exemplo, tem uma história que a gente está contando, por exemplo, fazendo um trabalho com o SESC, para recontar a história das ferrovias. A história das ferrovias, basicamente, é a história do progresso e da modernidade, no sentido burguês do termo, de expansão do capital, e dos imigrantes que estavam nesse progresso e modernidade, né? Dos imigrantes que estavam nesse progresso e modernidade, e aí basicamente acaba aí a história. A narrativa é uma narrativa muito batida. Entretanto, ela é apresentada como se fosse uma narrativa, a única narrativa. Né? E aí você o que a gente está fazendo agora é recontando a história das ferrovias a partir da relação das populações negras com essas ferrovias. Né? E aí você poder perceber, por exemplo, que os descendentes de europeus, ou então as oligarquias, fizeram a ferrovia, trabalharam na ferrovia, e a ferrovia levava o café daqui para o mundo. E o Brasil, e particularmente Ribeirão, se tornou o maior centro exportador de café do planeta. Bom, e quem estava carregando os trilhos? Quem estava trabalhando nos vagões também? Quem estava carregando as sacas de café? Se o trem levava as sacas de café para o porto e do porto os navios levavam para o planeta, né? Tanto lá no porto, carregando do trem para o navio, quanto aqui na região de Ribeirão Preto, né, carregando dos cafezais para o trem, quem carregavam eram as populações negras. Sim. As populações negras foram grandes artífices, né, e que eram a maioria dos negros, já que eram saqueiros, né, os que carregavam sacos de café. Né? Então, as populações negras foram responsáveis por Ribeirão Preto ser o maior exportador de café do mundo. Também foram.
sabe? E aí você tem outras dimensões, por exemplo, trabalhar em outros aspectos, em outros lugares das ferrovias e tal, mas você tem, além da questão do trabalho, você tem a questão de que várias populações negras vieram para cá também com os trilhos do trem. E várias populações negras circulavam por essa e por outras regiões, construindo suas relações políticas, suas redes de práticas culturais e socioculturais e sociopolíticas. Por exemplo, saíam daqui para ir lá para Araraquara, para o Baile do Carmo, que existe há mais de 130 anos. Por exemplo, constituíram a Sociedade Estrela Ditosa, o Carvão de Pedra Nacional e os Bambas, que se não é a mais antiga do mundo, que na verdade é a escola de samba mais antiga do mundo. Verdade. Tá porque a escola de samba que fizemos fomos nós. As populações negras na diáspora africana no Brasil, mas particularmente no interior paulista, né, que constitui o Bambas em 1927. Se é a escola de samba mais antiga do Brasil, é a escola de samba mais antiga do planeta. Verdade. Então, assim... É louco, né? Isso. É legal isso. É forte. É forte pra gente. É louco, é forte, é importante. Né? E assim, academicamente falando, ou então politicamente falando, representa, a gente pode chamar as pessoas, eu já pensei nos meninos e meninas, mas também chamar os mais velhos, né, e falar, olha, você faz parte dessa dimensão toda, de toda essa realeza, de toda essa capacidade. Isso. Olha, você quer saber o que você é? Você não é nada. Se você ficar focado no seu tênis, no seu carro ou no seu celular. Mas você é tudo isso aqui, ó. Você faz parte do povo que construiu a história de samba mais antiga do planeta. Vou fazer até provocativo isso. Né? Você faz parte de um povo que estava lutando para sobreviver, que conseguia, quando virava lixeiro ou lixeira, ter uma condição de vida boa e mesmo assim teve dignidade, força, capacidade intelectual, capacidade, enfim, humana, no sentido amplo do termo, de construir, por exemplo, a Escola do Samba dos Bambas, o time da Ponte Preta, né? O time da Ponte Preta que existiu por décadas, né? A Ponte Preta de Ribeirão Preto, a exemplo da Ponte Preta de Campinas, porque lá também, assim como em vários lugares do Brasil, os negros não podiam jogar nos times dos brancos. E aí, ao invés de a gente ficar no triste, no pesado, no sofrimento, a gente vai para o seguinte, olha, nós temos capacidade total, porque como diz o presidente Lula, quem saiu de um lugar onde a maioria das crianças não sobreviviam até os 5 anos de idade, saiu com a mãe sozinha, com 8 filhos, veio do Nordeste, de Pau de Arara, para morar em São Paulo, na miséria, e sobreviveu, e se tornou o que eu me tornei, esse tipo de gente não se dobra. Esse tipo de gente tem dignidade, tem altivez. E assim eu falo da situação, da condição do presidente Lula, porque eu vejo ele também como uma pessoa não branca, mas negra, né? Assim, e a dona Lindu, pelo menos. Mas eu falo das várias candidatas e candidatos dos vários partidos de esquerda, a exemplo de você, que está agora na chapa de covereança pelo PSOL, da Tamires, né, que eu vi ontem, lá de Guaianazes, gente. Guaianazes é só para quem conhece. Guaianazes é a quebrada da quebrada, sabe? A menina saiu de lá da quebrada, foi para o Mackenzie fazer direito, com o ProUni, com as políticas públicas todas que nós conquistamos, nós enquanto negras e negras também, e sobretudo, as lutas do MNU, as lutas do povo, que fez aqui o Feconesul. Feconesul é fundamental para o MNU. Né? O Feconesul, o primeiro Feconesul foi em Araraquara. O segundo Feconesul foi em Ribeirão Preto. 1978, você tem no Feconesul de Araraquara a Bernadette, né, a dona Bernadette, mas eu falo Bernadette porque também é minha amiga, né, a esposa do Ismael,
né? E o Ismael entrando jogando capoeira, a Bernadette entrando representando a mulher brasileira, com a música do Jorge Ben, mulher brasileira, e com o poema, declamando um poema do Pedro Paulo da Silva. Né? O Pedro Paulo, né? Um poema fantástico, tem lá, né? Tá na minha tese lá, né? E ela declamando essa coisa colossal de todos os mares, da riqueza de um povo que sempre sorriu e sempre sorrirá, em meio a todos os prantos que são necessários da gente ter, né? A gente chora, a gente sofre, mas acima de tudo a gente vive e a gente constrói, né? Assim como você, assim como a Tamires lá em São Paulo, assim como tantas outras. A gente estava falando outro dia da Talíria Petroni. Peroni. Assim como a Petroni, Talíria. Eu tenho certeza que é a Talíria. Né? Assim como a Marielle, assim como várias tantas outras pessoas, né? Tantos homens e mulheres, né? Que estão aí lutando contra o fascismo hoje. Né? Nós estamos lutando porque nós temos capacidade, né, de luta. E nós herdamos isso. Né? Eu lembrei aqui, Páginas Felizes, Nossa História. Estou lembrando do Chico Buarque. Né? Gerações. Aí também, mas eu já estou aqui também misturando com Um Dia nas Águas Claras, da Guanabara, o velho dragão do mar. Parecido. É isso? É por aí, né? Eu tô lembrando aqui mas na voz da Elis Regina, né? Eu amo a Elis, né? Eu amo a Elis. E pensar no João Cândido, né? Pensar no João Cândido e pensar depois no Paulo César Pinheiro, na década de 70. Oi? O Comandante Negro. Almirante Negro. Almirante Negro, né? Então, pensar no Almirante Negro é pensar nos negros que ainda é... Geral, né? O Pedro Paulo era um almirante negro. Ele era genial. É ainda genial. Ele é tá aí, a gente está falando dele, né? Ele é ainda genial. É uma então, história de 20 anos, né? Dele no Travessia aqui em Ribeirão, né? Então, transformou esse período, né? Transformou muitas pessoas, né? Sim. A Adria pode contar isso, a Tica, mas tantão de gente, que agora não vem na minha mente, o Cabide, né? O Cabide, o Tião Preto, né? Tião Preto, se eu não me engano. O Maé, a Bernadette, o Maé, e aí falar do Maé é falar, por exemplo, do povo que fazia o som Black Power, os bailes black, na década de 70 e na década de 80. Você tá aí com o seu black, eu não posso falar de black porque não tem. Aí, né? Mas assim, né? O nosso Black Power, né? Nosso poder, nossa capacidade, né? E nós pensar que nós somos negro é lindo, negra é linda, né? E nós seres humanos somos lindos, né? E aí pensar que na década de 70 o Pedro Paulo ia nos bailes que o Maé organizava, eu esqueço, agora não vem o nome da equipe do Maé, né, das equipes de som, né, tinha o Maé e o Dani, que fazia o som lá embaixo na UGT, e que era o Zé do Patrocínio, né, e depois fazia um som black ali no Zé do Patrocínio, fazia um som black em Araraquara, fazia em toda a região aí, né, e o Pedro Paulo ia lá declamar poema, e aí no meio do baile ir lá falar da negritude, né? Falar da questão da dignidade de ser humano, né? E aí, de vários brancos que iam lá, e iam porque respeitavam a vida. E respeitar a vida no sentido de respeitar as populações negras e toda a diversidade das culturas que tem no Brasil, né? Então, pensa assim, que esses lugares que vocês estão ocupando hoje, né? Eu falo porque eu estou falando de você e estou lembrando das outras meninas também, né? Desde a Talíria, passando pela Tamires e enfim, né? E até da Marielle, né? Que morreu aí, que eles mataram a Marielle, né? Que a gente não sabe ainda quem mandou o vizinho do Bolsonaro matar a Marielle,
A gente ainda não tem muita certeza de quem é, né? A gente não sabe quem mandou o vizinho do Bolsonaro matar a Marielle, mas enfim, tá aí a questão, né? Mas enfim, entretanto, eles mataram a Marielle, mas eles não mataram a gente, né? E eles não mataram toda a riqueza da Marielle em nós. E eles não mataram, eles bateram no João Cândido, né? Mas aí, ó, a Sandra participou também, a Sandra que está aqui, ela fez o curso ano passado lá na USP, né? Que eu dei a disciplina lá. A Sandra, se eu não me engano, ela participou também do Travessia. Do Travessia. Travessia? Eu penso que sim. Se sim, Essa? Sandra, parece aqui, eu acho que esse negócio de live parece, só quando a gente tá vendo a pessoa, fora isso parece, como chama aquele negócio? Você está aí, fulano. Como... tá vendo? Parece essa sessão espírita. Vocês são espíritas? Sandra, se você está nos ouvindo, escreva se você foi ou não do Travessia. Aparece. Né? E aí, pois não. Não, pode falar do Fecano Sul. Não, então, né, é que eu estou misturando tudo, mas eu estou misturando de propósito também. Não, mas Porque, é bom, porque essas relações que é interessante a gente falar, porque para quem não conhece ainda, né? Tem muita gente que ah não lá, conhece. Olha lá, a sim, Sandra, tudo a Sandra apareceu. está, a Sandra está entre nós. E a Sandra foi do Travessia. Foi. Ainda é, que quem É, foi, está sendo, isso. né? E essa que é uma questão legal, né? Nós estamos sendo, né? E aí estamos sendo, porque tá quente pra caramba aqui. Ah, Nós tá somos, bem. estamos sendo, Ah, porque nós somos descendentes de povos que construíram, né? Aí, ó, tá aí a Sandra, que atuou junto com Pedro Paulo, atriz. Tá aí a Sandra, atriz. Ah, professora Sandra, tá aí você, né? Que capoeira, né? Professora, historiadora e mais um monte de coisa aí, né? Pesquisadora, vereadora, né? Tá aqui eu, não tenho cabelo, mas eu posso comemorar nosso Black, pô, claro, sabe? Porque, na verdade, nós todos, eu estou brincando, mas estou falando muito sério, sim. né? Por conta de que uma das dimensões das realizações das populações negras é o que o Muniz Sodré chama de alacridade, que é a capacidade de ser alacre, de, de ir para além das condições adversas e poder afirmar a plenitude da vida. Ir além perceber e ir além de uma situação, de situações, de contextos adversos e afirmar a plenitude da vida. É isso. Né? E essa plenitude, ela vem na nossa capacidade de sorrir. E não é um sorriso gratuito, é um sorriso amplo, profundo, é sentido, é vivido. E que a gente tanto mais pode sorrir, quanto a gente pode chorar a hora que precisa. Né? A gente tanto mais pode sorrir na medida em que a gente mais tiver consciência, trazer à tona a percepção de todos esses milênios, né? E falando de Brasil, desses séculos de histórias e lutas e vitórias das populações, do povo brasileiro. E nós, enquanto população negra, né? Nós negros, vocês negras, as mulheres indígenas, os povos indígenas, né? Nós, como todos os outros seres humanos, somos vida. Né? Temos uma dimensão, como diz no poema do Pedro Paulo, colossal,
dos oceanos colossais, sabe? Os mesmos oceanos que trouxeram nossos antepassados para cá, ou então os oceanos que trouxeram os que escravizaram os outros nossos antepassados indígenas, são os mesmos oceanos que nos ligam aos diversos lugares do planeta e a nossa consciência de quem nós somos no planeta, né? Nós somos os que fizeram as pirâmides, né? Nós somos os que fizeram travessia, nós somos os que fizeram os bailes black, nós somos os que fazem o samba, nós somos os que fazem os partidos de esquerda e as lutas nas periferias e centros em todos os lugares que a gente achar que a gente deva. Nós somos o povo brasileiro. É. Nós somos o povo brasileiro. E essa beleza, essa riqueza que nos dá dimensão, nos dá possibilidade, condição e nos dá legitimidade para nós nem perdermos tempo, com as indignidades, com a pequenez desse sujeito que está na presidência da República e de todos esses outros que estão nas cidades, que estão aqui em Porto Velho, que estão aí em Ribeirão Preto, que estão em Sertãozinho, associados ao fascismo. Como diz, né? Diziam, não passarão. Não passarão. Eles nos matarão, eles esquartejarão nossos corpos, eles vão nos bater, eles podem fazer o que eles quiserem. Se a gente conta isso para a molecada, se a gente conta isso para o nosso povo velho, ou se a gente valoriza isso no nosso povo velho, muito melhor dizendo, porque se a gente valoriza isso em nós, se a gente pode compartilhar toda essa riqueza conosco e para toda a sociedade, toda essa sociedade, ela vai seguir, não vai voltar. Ela vai ser, que nós estamos só no momento que a cortina tá... Desculpa, gente, querida. Eu vou derrubar essa e a gente volta, tá? Porque senão eu vou perder toda a nossa conversa. Já volto, tá? Ah, tá, derruba ela aí. Não sei como sai. Só sarva.